Se a Bíblia fala que Cristo morreu pelos pecados de todo mundo, Ele pagou o preço do pecado de todo mundo. E se Cristo pagou o preço do pecado de todo mundo, que é o que Ele fez, então significa que todo mundo será salvo. Porque o pecado, como a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o dom gratuito de Deus é Cristo. A graça que Ele enviou Cristo para morrer em nosso lugar, pagar o preço da nossa condenação, da nossa morte. Mas a gente, como foi doutrinado desde muitas décadas passadas, né? Já crescemos desta maneira, achando que só será salvo aquele que aceitar Cristo. Mas não dizem o que será dos outros. Não, o outro que não aceitar vai para o inferno, lago de fogo eterno. Bom, mas aqueles que não tiveram Cristo, que não tiveram a chance de ouvir a palavra, que não viveram num tempo, que viveram num tempo antes que Cristo nascesse e fosse sacrificado. Isso não dizem, né, o que será dessas pessoas. Então por isso que a Bíblia é clara, ela nos dá esse entendimento que Cristo pagou o pecado de todos, de todo o homem, passado, presente e futuro. Porque a obra de Cristo, ela foi completa. Não é condicional, é completa. Não é imposta nenhuma condição por ser humano para ser salvo. Ele morreu para que todos fossem salvos. Ele pagou o preço. A Bíblia é clara, dá esse entendimento para quem procura, para quem busca entender. Porque se você for seguir doutrinas, você vai se levar por elas e tocar de acordo com a maré. Você vai viver de acordo com o que você aprendeu, não interessa mais, é aquilo e aquilo, não quer buscar mais entendimento. Porque falam que Deus é amor e também fogo consumidor, né? Mas não sabem o que é o fogo consumidor. Desde o início, a gente já tem uma noção do que é o fogo consumidor, né? Então o crente, o cristão, o servo, dizendo assim, né? Porque há dois tipos, né? Tem o crente e tem o servo. O crente é aquele literal, como diz a palavra, crente, aquele que crê, somente, crente. Ele não tem que mostrar que ele crê fazendo nada, ele crê. É o que a Bíblia diz. O servo é aquele que trabalha, aquele que faz obras, né? Aquele que vive por obras, porque ele tem que mostrar a sua fé fazendo algo para receber, para merecer algo. E uma pessoa que não é crente aos olhos deles, porque todo crente para eles tem que fazer obras, tem que trabalhar, e aquele que não trabalha não é crente, então não está salvo. Então eles colocam essas pessoas que não fazem, que são crentes, mas que não fazem obras, na mesma situação, digamos assim, de um Hitler. Porque se o Hitler vai ser atormentado por toda a eternidade, segundo eles, aquele que não vai para o céu, o crente que não vai ser salvo, vai para onde?
Tem o céu, digamos, tem o tormento eterno e tem mais algo no meio, entre isso, que é aquele um que é crente, mas não fez obras, então esse vai ter um terceiro, né? Só existe o céu, não há outro lugar para o ser humano ir a não ser o céu. Porque quando, lá no início da criação, numa eternidade passada, antes que o Senhor Deus começasse o seu plano para a humanidade, antes que ele começasse a sua criação, havia eternidade com Deus somente. Não havia morte, não havia pecado, não havia inferno, não havia lago de fogo, não havia nada. Eternidade com Deus. E Deus começou a sua criação. E como diz o profeta Isaías, Deus anuncia o fim desde o início. Deus programou desde o início o que seria no fim. Tudo detalhado o que teria que acontecer. E depois de tudo isso, depois do fim, está dizendo, acabou. Volta à eternidade com Deus. Já não haverá mais morte, não haverá mais pecado, mais inferno, mais lago de fogo. Ou vai existir um lago de fogo por toda a eternidade, né? Numa eternidade com Deus. Não, mas é que está escrito no Apocalipse, né? Mas se a pessoa for buscar entendimento do que está escrito no Apocalipse, ele vê que a Bíblia entra em contradição. E a palavra de Deus não entra em contradição. Alguma coisa está errada. Mas não a palavra de Deus. O entendimento do homem, ou uma tradução, algo assim. Porque no mesmo tempo que diz que aquele que receber a marca da besta será atormentado dia e noite na presença dos santos anjos e do Cordeiro para todo sempre, ele também fala que na Nova Jerusalém, eu vi a Nova Jerusalém descendo dos céus, e já não haverá mais necessidade da luz do sol, e nem da noite, da lua, porque não haverá mais noite, as portas da cidade não se fecharão, porque não haverá mais noite. Ora, ali está dizendo que não haverá mais noite, não haverá necessidade do sol. Mas Apocalipse 14 diz que serão atormentados dia e noite. Então a gente entende que será num tempo antes do fim. Porque até o reino milenar de Cristo terminar, será neste tempo. Onde dia e noite, né? Havendo morte no reino milenar de Cristo, havendo morte, o pecado existirá ainda, porque se existe a morte é porque existe o pecado. Mas quando tudo terminar, Cristo vencer os 1000 anos, ele vai entregar o reino a Deus, como diz a palavra. E já não existirá mais morte, porque a morte é o último inimigo a ser destruído, como diz 1 Coríntios capítulo 15, né? Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno, o seu jargão? Aí entra a eternidade com Deus. Já não há mais morte, mais nada. Mas o servo diz que aqueles que aceitar a marca da besta, aqueles que não for achado escrito no livro da vida do Cordeiro, serão atormentados dia e noite para todo sempre, na presença dos anjos, dos santos anjos e do Cordeiro. Complicado. Complicado porque daí o crente e o servo estarão no paraíso sem Cristo, né? Mas então é isso, né? Porque Cristo pagou pelos pecados de todo mundo, de todo homem. Não importa o que o homem faça nessa vida, é consequência do pecado. Mas a pessoa sempre tem na cabeça, não, eu mereço alguma coisa porque eu não fiz o que ele fez, né? Eu não matei ninguém, não roubei ninguém.
Hitler no céu? Imagina. Imagina, Hitler matou milhões e milhões de judeus. Como se o pecado fosse assim, quantitativo, né? Um pecadinho, 2 pecadinhos, 3 pecados, 4 pecados, e vai aumentando assim. Então, pelo total de pecado que a pessoa cometeu, ele não vai entrar, porque cometeu... Ele foi um super pecador, né? Outro assunto interessante, né? Se Cristo morreu por todos, pagou o preço da dívida de todos, Judas Iscariote será salvo? O povo pula, né? Imagina, tá doido a cabeça. Judas Iscariote será salvo? Eles malham o Judas todo ano. Enforca o Judas num pedaço de madeira e sai na rua batendo com pau, jogando tomate. Judas Iscariote. Mas estará no céu? Se Cristo pagou o preço do pecado de todos, estará, né? Ou não? Ou Cristo morreu por todos, menos por Judas? Não, Judas não. Não, porque Cristo, quando estava na cruz, né, ele disse, né, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Perdoa-os. Não, mas Judas traiu a Cristo. Judas foi mau. Mas e aqueles que estavam na frente de Cristo, que gritavam para Pilatos, crucificam, crucificam, que o seu sangue caia sobre nossas cabeças e de nossos filhos. Batendo em Cristo, dando paulada, cuspindo. Eles criam em Cristo. Cristo disse, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ah, mas Judas não, né? Judas não, Judas traiu a Cristo. Mas se entendemos que tudo já está determinado por Deus, o plano da salvação do homem, Judas foi escolhido por Deus para esse trabalho ou não? Ou foi de repente assim? Aconteceu de repente? Não, porque Cristo, ele sabia, né? E mesmo assim ele chamou Judas para ser seu discípulo. Andava com ele durante 3 anos, né? Cristo não sabia. Ele foi escolhido para este ato. E se não fosse Judas a cometer isso, teria sido outro. João, Mateus, Pedro, qualquer um. Porque teria que ser desta maneira. Já estava determinado, já estava escrito assim. Já estava determinado por Deus. Então Judas Iscariote foi um instrumento para que começasse o pagamento da dívida. Mas é mais fácil você ver um lado só e seguir aquele do que você buscar entendimento do que é o amor de Deus pela sua criatura. Não, porque esse merece, porque ele é uma boa pessoa. Ele é uma boa pessoa, não fez nada de errado, mas aquele não, ele merece, porque engraçado que o não crente, aquele que não conhece a Deus, assim, no sentido de salvação, né, no plano de Deus, de Cristo vindo a este mundo morrer pelos pecados de todo mundo, ele não tem conhecimento. Então, para eles, se perguntar para uma pessoa, qualquer uma dessas pessoas, digamos assim, não crente, um ser vivente, onde você vai quando você morrer? Ah, eu vou pro céu, com certeza. Mesmo pior dos piores, aquele bandido, criminoso, não, eu vou pro céu. Eu vou pro céu. Ele tem essa crença que ele vai pro céu. Mas o cristão, não, você não vai pro céu, você vai pro inferno, porque você merece.
Você não aceitou a Cristo. Agora eu pergunto, né? Esse termo, aceitar a Cristo, você encontra na Bíblia? Ou é digamos assim, uma frase, sei lá, imposta, criada por homens? Porque aceitar, quando você aceita algo, você é a sua vontade, né? Aceite a Cristo, Ele morreu por você, aceite-o. Quer dizer, porque se você não aceitar, você vai pro inferno. Ah, tá, então eu vou aceitar então, porque eu não quero ir pro inferno. É assim que funciona? Não é. Não é assim. Cristo não perguntou, Deus não perguntou, você quer ser salvo? Você quer ser salvo? Você quer ser salvo? Você não quer, né? Não, então, você quer? Eu quero. Você quer? Eu quero. Então Cristo vai morrer por esses que quer. Aqueles que não quer ser salvo, Cristo não vai morrer. E não é isso que a palavra diz. A palavra diz que nós estávamos mortos em pecados e delitos. Nós éramos inimigos. Mas Deus mostra o seu amor para conosco, né? Que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda estando em pecados e delitos. Porque Cristo veio para cumprir uma missão. Reconciliar com Deus o mundo. Uma palavra diz que Deus em Cristo reconciliou todas as coisas dos que estão no céu e na terra. Cristo, a rosa de Sarão, o lírio dos vales. Ah, mas Judas Iscariotes vai ser salvo? Segundo o que a gente entende, se Cristo morreu por todos, por que não? Ou não morreu por ele? Mas muitos, né? Muitos hoje diz assim, não, porque o crente ele tem que viver em arrependimento. Você tem que se arrepender para vir para Cristo, para ser salvo, né? Isso é o que ele fala, é o que ele prega. Porque sem arrependimento você não vai ser salvo, você tem que se arrepender. Mas Judas não se arrependeu? Ele se arrependeu tanto que ele se matou, tirou a sua própria vida, devolveu o dinheiro. Ele foi lidado por entregar a Cristo, por trair a Cristo, devolveu, jogou na presença do sacerdote e se matou, se enforcou, se arrependeu. Ah, não, mas o arrependimento dele não valeu, não. Só vale para hoje, para ele não valeu. Engraçado essas coisas, né? Porque o nosso amor não é o amor de Deus. Deus não é amor. Uma parte, outra parte fogo consumidor, outra parte irado. Deus, tudo que Ele faz, tudo que Ele criou é baseado em amor. Porque se Ele é amor, tudo é baseado em amor. Ou uma árvore, digamos assim, uma árvore má, ela pode produzir bons frutos, ou vice-versa? Não. E Deus sendo o amor, tudo que Ele faz é amor. O castigo, amor. A correção, amor. Fogo consumidor, amor. Para purificar o homem, a sujeira do pecado, a soberba, o orgulho, a ira, tudo essa nojeira que o pecado trouxe para o ser humano. Para isso é um lago de fogo. Como a palavra diz, né?
Ezequiel, Deus diz: farei um homem mais puro que o ouro, mais puro que o ouro de Ofir. Se a morte é o último inimigo a ser destruído, haverá ainda morte, sofrimento na eternidade. O que o servo mais teme hoje é a segunda morte, né? A segunda morte, o tormento eterno. Mas engraçado que a Bíblia diz lá em Hebreus que está ordenado para o homem morrer uma vez. Depois disso vem o juízo. Não está dizendo que depois vem a segunda morte. Está ordenado ao homem morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. Segunda morte, que Apocalipse diz, né? O inferno, a morte serão lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Ah, mas o homem, aquele que perdido, que não recebeu a Cristo, passará pela segunda morte. Em Apocalipse 2 fala que aqueles que tiverem vestes finas, né, que vencerem, não sofrerão o dano da segunda morte. O dano não é uma morte, o dano da segunda morte significa algo. Se você for na tradução inglesa, você vai ver que esse dano é ferida. Não sofrerão a ferida da segunda morte. É uma ferida, é um sofrimento, não algo eterno, algo que mata. Porque se a Bíblia diz que todos morrem uma só vez, por que haverá segunda morte? Cristo venceu a morte. A morte já não tem mais domínio. Ela ainda reina hoje. Mas quando Cristo sujeitar todos debaixo de seus pés e entregar o reino a Deus, acabou. Não tem mais morte. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o inferno no seu jargão? Acabou. Tudo será aniquilado durante o tempo do milênio. Todos serão transformados, nem todos dormiremos, mas seremos transformados, Paulo escreve, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. E antes desse versículo ele diz: eis aqui vos digo um mistério, carne e sangue não herda o reino de Deus. Então, para que todos entrem ao céu, ele tem que ser transformado. E é isso que 1 Coríntios diz: seremos transformados. Os mortos, todos os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. São passagens diferentes de 1 Coríntios e 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, Paulo fala do arrebatamento, ele não fala de transformação. Ele não fala os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ele fala os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então são duas passagens diferentes para dois tempos diferentes. Deus salva toda a humanidade, salvará toda a humanidade, porque ele diz mesmo, né? A vontade de Deus é que todo homem seja salvo, que ele venha ao conhecimento e se salve.
dizer, a vontade de Deus permanece ou não? Ou ele faz tudo a sua vontade? Deus salva todo homem. Hoje, na dispensação da graça, o homem é salvo pela obra de Cristo, pela fé na obra de Cristo, como diz a palavra. Somente creu, está salvo. Não há julgamento. Mas os outros que não vieram a Cristo, que viveram antes de Cristo, serão salvos, mas de um tempo diferente, de uma maneira diferente. Mas o servo, infelizmente, o servo ele acredita que só o servo será salvo, né? Só o servo. O crente não, só o servo. Só o crente servo. O crente somente crente, só aquele que só crê. Este não. Mas só o crente servo que trabalha. E os outros todos passarão a eternidade na presença dos santos anjos e do Cordeiro, sendo atormentados. E eles vão estar sozinhos no paraíso. Lamentável. Mas graças a Deus, né? Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Ele começou lá atrás, no começo, e disse a Adão, né? Se comerdes do fruto da árvore que está no meio do jardim, certamente morrerás. Morrerás. E a morte reinou por todos esses milênios. E lá no fim, já determinado por Deus, onde está a morte, a sua vitória? Termina com a vitória de Deus. O Criador, só podia ser. Ou a morte vai reinar ainda. Então é isso, né? Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Sopro de vida, o sopro de vida que Deus deu ao homem é eterno. Por isso ele disse, né? Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra, porque é o seu plano de salvação, enchei a terra, porque o universo é muito grande, o universo não existe fim. Mas, do jeito que o servo acredita, né? Deus disse, enchei a terra, porque depois uma grande maioria serão atormentados por toda a eternidade. Mas estudando e aprendendo e se regozijando no amor de Deus. Porque sem isso, o que será da humanidade? Fique com Deus. Amém.